Olá, boa noite, crianças. Estamos aqui de novo, a tia Fátima, que congrega na comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E eu queria pedir para vocês compartilharem o nosso canal, deixar um like, um joinha pra gente, porque a palavra de Deus para os pequenos precisa ir para bem longe, para muitas pessoas ouvirem, tá bom? E eu estava com muita saudade de vocês. Então hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu de verdade. Não é conto de fada e nem faz de conta. É uma história muito linda. Eu vou misturar duas histórias ou até mais, mas são histórias verdadeiras, como eu já disse. E a nossa história da Bíblia, ela começa lá na criação do mundo. Deus foi maravilhoso com a gente, não é verdade? Fez um mundo muito lindo para nós. Ele criou um monte de coisas lindas para nós, um monte de coisas boas. Ele criou as flores, ele criou os pássaros, ele criou os riachos, ele criou as frutas e ele criou também nós, o homem e a mulher, não é verdade? Ele criou tudo isso porque ele nos ama imensamente. Ele quer que a gente seja muito feliz. Mas vamos voltar lá para o começo. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que além de parecidos fisicamente com Deus, né? Nós pensamos assim, nós também somos parecidos intelectualmente. Deus criou a gente para isso, né? Para sermos inteligentes igual a Ele, para sermos bondosos igual a Ele. E Ele, quando Ele criou Adão e Eva, Ele colocou os dois num lugar maravilhoso. Se Ele criou um planeta tão lindo para nós, imagina um pedacinho desse planeta, que coisa maravilhosa que Ele deu de presente para Adão e Eva, crianças. Porém, Deus falou para eles. Deus deu apenas uma regra para eles: não comerem do fruto que existia no meio do jardim. E Adão e Eva viveu ali. Deus vinha visitá-los. Olha que delícia Deus visitar toda tarde, né? Você passar uma tarde com Deus, conversando com Deus, Deus falando dos projetos dele para Adão, para Eva. Porém, aconteceu uma coisa muito chata. Sabe o que aconteceu, crianças? Adão e Eva desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. E aí, o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. O pecado entrou por causa da desobediência. Desobedecer
é não cumprir com alguma coisa determinada. Acontece isso muitas vezes. Quem nunca desobedeceu? Né? Muitos de nós já desobedecemos, né? Já desobedecemos o papai, a mamãe, a professora. E então, aconteceu a desobediência entrar no mundo. E Deus se entristeceu muito. E Adão e Eva sofreu consequências por causa disso. Porque todas as vezes que a gente desobedece, a gente sofre consequências. Não é, crianças? O papai e a mamãe falam, olha, não desobedece, porque senão você não vai pegar o celular. Olha a consequência da desobediência. Não pegar o celular. Olha, não desobedece, não faça isso, não desobedece, senão você não vai passear. Senão nós não vamos passear no final de semana. E assim aconteceu com Adão e Eva. Eles sofreram a consequência. E o pecado ficou no mundo por causa da desobediência. E crianças, e depois não foi só Adão e Eva quem desobedeceu. A vida continuou. E Deus sempre olhando, sempre guardando. E o homem continuava a desobedecer. Alguns desobedeceram, porém outros obedeceram. Abraão obedeceu, né? Noé obedeceu. Davi obedeceu. Mas muitos também desobedeceram. E aí, Deus ficou muito triste com o homem. Ele deu tudo para o homem e alguns desobedeceram. E a desobediência é uma coisa muito triste, porque você confia na pessoa, que ela vai obedecer, e de repente você vê que não obedece. Porém, crianças, o mundo foi assim. O mundo é assim ainda. E nós devemos pedir perdão para Deus quando a gente desobedece. O papai, a mamãe, a vovó, o vovô, a professora, pastora, as professoras da escola dominical, os amiguinhos. Marca uma brincadeira, olha, a brincadeira não pode olhar. Você vai contar até 30 e não pode olhar. Aí você começa a contar e de repente você olha. Aí os coleguinhas ficam chateados, ficam bravos. Porque você desfez uma regra, você desobedeceu uma regra. E isso não é legal, não é justo. Quando a gente promete que vai obedecer, a gente tem que obedecer. Nós não podemos desobedecer. E continuando a nossa história sobre a Bíblia, muitos desobedeceram. E chegou um ponto que Deus precisou enviar uma pessoa
E agora eu vou entrar com um versículo, tá bom? Um versículo conhecido de vocês, mas vocês vão ter que decorar esse versículo. Esse versículo, ele se encontra lá em João 3, capítulo 3, versículo 16. Tá bom? Então, a tia Fátima vai ler para vocês e vocês vão guardar ele na cabecinha. Olha lá que versículo muito lindo. Prestem atenção para vocês entenderem o que esse versículo quer dizer. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo quer dizer que Deus nos ama, que Deus amou as pessoas que já passaram por esse mundo e que Deus vai amar as pessoas que ainda virão de tal maneira. Ele gosta tanto de nós, mesmo que a gente seja desobediente, Deus nos ama, Deus está sempre com a gente. E Ele nos ama de tal maneira, de tal grandeza, que Ele deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer o único filho dele. Ele deu o único filho dele para que ele viesse e cumprisse uma missão. Foi a missão de maior obediência. Enquanto Adão fez a maior desobediência, o Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo, fez a maior obediência. Ele obedeceu ao Pai de tal maneira que ele tirou de nós todos os nossos pecados. Olha o amor que Deus tem por nós. Deu seu único filho, o seu filho amado, o seu filho querido, para que ele viesse e obedecesse a tudo, tudo o que Jesus passou aqui na terra foi uma obediência a Deus. Deus deve ter falado para ele: vai, meu filho, eu te amo muito, você é o meu filho amado, mas vai e cumpra a sua missão na terra. E depois você vai voltar para mim. Deus deve ter tido essa conversa com Jesus. Vai, porque esse povo, eles precisam de alguém que os livre do pecado. Eu não criei eles para isso. Eu criei eles para ser a minha imagem e semelhança, mas eles estão desviando dos caminhos. Vai, meu filho, obedeça-me. E Jesus Cristo veio à terra em forma de homem, em forma de Deus. E aí, crianças, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu tudo. Tudo que vocês ouvirem, que vocês lerem na Bíblia a respeito de Jesus, foi uma obediência ao Pai.
a Deus. Uma obediência tão grande que ele morreu na cruz. Ele podia ter falado: não, papai, eu não vou não, eu não quero morrer na cruz, eu não quero levar chicotadas, eu não quero que ninguém cuspa no meu rosto. Mas ele falou: não, pai, eu vou. E eu vou morrer na cruz. E ele veio, sofreu, como vocês sabem. Ele sofreu chicotadas, humilhação e acabou morrendo na cruz. Uma morte muito humilhante, sabe, crianças? A morte de cruz é uma morte muito humilhante, principalmente naquela época. Eram pessoas, eram bandidos que morriam daquele jeito. E Jesus morreu como se fosse um bandido. Mas ele foi o mais puro dos homens que passou aqui pela terra. Mas ele obedeceu ao Pai. E é assim que nós temos que ser. Obedecer aos nossos pais. Obedecer o que a Bíblia nos ensina. Vocês sabem que a Bíblia contém regras para a gente viver bem e para a gente seguir este caminho certo, para quando nós formos para junto do Pai, nós estaremos com Jesus, com Deus. Olha que coisa maravilhosa! Basta obedecer. Nós não podemos sair do caminho. Então o caminho é obedecer. O caminho que a Bíblia diz é obedecer. Obedecer quem? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos obedecer, porque Ele obedeceu. Ele foi uma pessoa obediente. E hoje ele se encontra no céu com Deus. Que maravilhoso a nossa história. Uma história verdadeira. E Jesus está nos céus, nos olhando a todos nós para ver se a gente faz coisas certas, coisas erradas, se nós obedecemos, se nós não obedecemos. Por isso, crianças, nós temos que obedecer. Obedecer aos nossos pais, como eu já falei, obedecer a Bíblia, para que a gente possa andar no caminho certo. Tá bom? E depois que Jesus morreu na cruz, ele ficou morto por 3 dias e depois ressuscitou. De tão obediente que ele foi, ele ressuscitou e hoje ele vive no céu. Tá bom, crianças? Então é isso que a tia Fátima quis falar hoje para vocês. Quis alertar vocês. Sejam obedientes aos pais, aos avós, aos tios, aos vizinhos, à Bíblia, principalmente. Tá bom? Então, olha lá o nosso versículo de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Então guardem esse versículo maravilhoso. Ele é lindo, esse versículo. Ele fala tudo da Bíblia aqui. Ele parece que é uma Bíblia pequenininha, que nele fala tudo, tudo, tudo. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço para vocês. Um grande beijo. E a tia Fátima vai orar para vocês. Tá bom? Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para Te agradecer, Senhor, todas as maravilhas que o Senhor nos deu de presente, Senhor. Nós estamos aqui para Te agradecer muito mais o que o Senhor nos proporcionou, o Seu Filho amado, o Seu Filho obediente. Senhor, que cada criança se espelhe em Seu Filho, Jesus Cristo, que foi a pessoa mais obediente que veio a esse mundo. Guarda, Senhor, todas as crianças do planeta, Senhor. Esteja com elas a cada momento, livrando-as, Senhor, de todo mal. Guarde, Senhor, nessa pandemia, Senhor, que o Senhor tenha, Senhor, elas em seus braços, meu Pai, para que esse mal não as atinja. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por Seu Filho ser tão obediente, Senhor, e que nos salvou, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Essa é minha oração que eu faço em nome de Jesus amado. Amém. E foi isso, crianças. Adoro essas histórias, né? Ouvir falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre as maravilhas que Deus nos dá, como Jesus Cristo. Então, era isso que eu tinha para hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos, que o guarde debaixo de sua proteção. Não esqueçam também de dar um joinha para que a nossa aulinha de hoje vá bem longe, para muitas crianças ouvirem, tá bom? E se não for também, vocês ouviram, né? Então tá bom. Tchau, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!